Dom Luiz de Curitiba. Bom, continuando a série de perguntas e respostas que eu recebo no privado de um grupo do WhatsApp que eu tenho, né? Então, uma pergunta, vou responder. Dom Luiz, o que difere o homem do remoto passado e o homem contemporâneo? Bom, gente, o homem do remoto passado, por exemplo, Salomão, o homem mais rico da história, né? Da história do remoto passado, ele trocaria, se eu fosse ele, trocaria parte da sua fortuna pelo carro que você usa hoje, né? Pela sua televisão a cores, por um cinema, pelo teu chuveiro de água quente, sua ducha, pela sua geladeira, água gelada, abundante, que está na sua geladeira. Ele daria parte da sua fortuna para andar de avião, né? No entanto, tanto dinheiro que ele tinha que morar em tendas, não usufruía das tecnologias de hoje, né? Água encanada, luz elétrica, né? Então viajava de camelos, de animais desses asnos, né? Jumentos. Então ele daria parte da sua fortuna, né? Por um ventilador, pelo seu ar-condicionado, por uma série de coisas, né? Ele era o homem mais rico, um dos mais ricos da história do remoto passado, né? E o homem hoje, né? Salomão, com toda a fortuna dele, ele não usufruía do mínimo que usufrui uma pessoa paupérrima hoje, né? Uma pessoa que está lá na favela, que está numa área de risco. Ele tem um teto, ele tem o gás ali para cozinhar o seu alimento rapidinho, ele tem um supermercado para comprar, ele não precisa caçar, pagar alguém para caçar, né? Então ele pode comprar ter o seu carrinho pagando a prestação ou não, ele usufrui de uma televisão, de programações, de um celular, né? Salomão daria tudo por um celular desse, se poder se comunicar com seus súditos, né? Os reis, imagine, rei Davi, né? Se comunicando por celular lá com os seus soldados, né? Alexandre o Grande, né? Que pudesse ter uma tecnologia dessa, se bem que Alexandre o Grande não é quase contemporâneo, né? Então, qual a diferença, né, do homem moderno? Essa. Só que o homem moderno, o homem contemporâneo, com toda essa tecnologia, né, ele daria parte da sua fortuna para ter os poderes que Jesus Cristo tinha, fazer os milagres, andar sobre as águas, curar, né? E a clarividência, a telepatia, ele daria parte da sua fortuna. Então, o homem contemporâneo, ele ganhou muito, né? Aquele que tiveres fé, farás maravilhas como eu faço e as farás muito mais ainda, Jesus Cristo falou. E o homem já fez muito mais maravilhas que Jesus Cristo. A tecnologia, a medicina, os arranha-céus, o barco a motor, o avião, o carro sobre rodas, né? Toda essa tecnologia que está aí para você usufruir. Né? Então o homem já fez muito mais maravilhas que Cristo. Porém, o homem com esse barulho mental, ele perdeu muito das suas faculdades naturais. Eu creio assim, vejo assim, no tempo das pirâmides, né? Você pode ver que o homem tinha um poder mental muito maior, um poder de concretizar as coisas muito à flor da pele, né? Porque o silêncio interior, ele tinha as funções de telepatia, clarividência, ele conseguia muita coisa. Então o homem moderno, ele regrediu nessa parte do poder pessoal. O homem tinha conquistas, ele ia lá e conquistava as coisas. Hoje
Ele é programado, ele tem uma programação que ele vê dificuldade em tudo. O mais óbvio ele não consegue, ele está sempre buscando em terceiros. O homem procurava dentro de si e obtinha a resposta para ele. Então, a capacidade, os poderes que eles tinham, o poder único de cada um, que todos tinham, não era prerrogativa de ninguém. Hoje é prerrogativa de alguns, né? Mas alguns que buscam. Então o homem regrediu muito nesse sentido, apesar de ele ter avançado tecnologicamente muito, mas o barulho mental, o individualismo, né? A falta de merecimento que ele acha, aquele condicionamento de que tudo é difícil, de que algo é mais fácil, algo é mais difícil, é o condicionamento. O homem nunca sofreu tanto com conflitos internos. Todos têm um problema dentro de si para resolver um conflito, uns em maiores graus, outros em menores graus. Então a diferença do homem do remoto passado para o homem contemporâneo é que o homem hoje ele evoluiu muito tecnologicamente, ele usufrui de riqueza, digamos, né? Que rei Salomão, por exemplo, os homens ricos do remoto passado jamais sonhariam e dariam dariam quase todo ou toda a sua fortuna para usufruir do mínimo de conforto que o homem contemporâneo hoje, né? Hoje ele usufrui, né? O homem antigo e o homem de hoje, eu, por exemplo, daria tudo, né? Que eu tenho para recuperar aquelas faculdades mentais que eu vou conseguindo gradativamente para acelerar o tempo. Então a diferença é só essa. O homem perdeu muito, o homem contemporâneo ele perdeu muito das faculdades que já vêm com ele, né? Então, gente, como que eu vou dizer? O homem hoje, ele acredita nos 5 sentidos dele. Tudo que é palpável, tudo que ele possa provar, tudo que tem lógica para ele, né? O que ele consegue visualizar com os 5 sentidos, o que ele consegue sentir. Agora, aquilo que pertence ao terceiro olho, que depende de olhar dentro dele, aquilo que ele é místico, ele duvida. Né? Se ele duvida, ele não acredita, né? Ou acredita só com o intelecto, a programação dele inconsciente é diferente, né? Ele foi passando por reformas, mutações, mas mutações dentro, nos padrões de pensamentos, né? Nos padrões de pensamento dele que são outros, né? Então ele perdeu isso. Então hoje ele tem que meditar muito, é uma prática contínua para ele resgatar todos os poderes que ele tinha. E antes era nato em todo mundo. Porque o barulho mental, você não precisava de grande coisa para sobreviver. Primeiro, não é que não precisava, não existia. Você até sentia necessidade. Quem que não queria ter um ventilador naquele deserto, né? Quem que não queria dormir numa cama confortável? Quem que não queria abrir uma geladeira e pegar uma água gelada, um suco, né? Quem que não queria pegar um avião ou um barco a motor para encurtar a distância das suas viagens, sofreu em lombos de camelo, de animais, né? Então, o que acontece? Ele avançou muito nesse sentido. Mas o bom, se o homem contemporâneo avançasse no sentido da evolução, da tecnologia, do progresso, mas junto ele trouxesse aquelas crenças, aquela programação que ele tinha do poder pessoal, né? Porque não era nato, não era prerrogativo de Jesus Cristo, não era prerrogativo dos seus antecessores, né? E sim de todos. Bastava o homem praticar, né? Mas desde aquele tempo o homem precisa de um líder, né? Desde aquele tempo ele vem buscando fora de si, líder. Então foi isso que ele foi se perdendo, né? Que ele foi se perdendo. Porque é só olhar, gente, a perfeição das pirâmides, né? Como que foi feito isso? O homem hoje tem uma dificuldade para construir um prédio, né? Um prédio tem facilidade tecnológica, mas com aquela precisão é muito difícil, né? Então, como carregar milhões de peças daquele jeito? Então, o homem tinha um poder até de teletransportar as coisas. Ali são mistérios, né? Mistérios
que o homem veio perdendo, que não seria, né? O homem veio perdendo com o tempo, com os escritos, mas tem uma explicação. Tudo tem uma explicação lógica, né? Mas o homem é que complica. Então, o homem contemporâneo hoje ele está avançado muito além do tempo daqueles sábios do remoto passado, né? Mas estão também muito aquém em poder pessoal, em poder de concretização das coisas. Ok, gente?